Fala galera, tudo beleza? Vamos trabalhar aqui um vídeo um pouquinho interessante, uma coisa que eu já estava pensando em fazer, mas não estava sabendo nem por onde começar, e acabou que eu vi uma ilustração em um dos grupos de Facebook que eu faço parte, onde um artista estava falando para a galera, né, sobre o processo de desenho dela e estava pedindo tipo o pessoal comentar, falar o que achou e tal. Meio que uma insegurança no que fazer e que sabe que pode melhorar, tem como evoluir, porque desenho na realidade é uma evolução constante. Então pedi permissão a essa artista para fazer um vídeo de correção, certo? Seria um vídeo de ajuste, não um vídeo de correção. Desenho é meio difícil de você poder dizer assim, o que está certo e o que está errado, porque algumas coisas envolvem estilos. Se você tem um desenho caricato, como é que você pode dizer se o personagem tem os dois olhos muito grandes ou muito pequenos, está certo ou está errado? Se o nariz está muito próximo do olho ou a boca está muito próximo do queixo, está certo ou está errado? Uma vez que a ideia do desenho caricato é deformar. Mas se você, em compensação, já tem um desenho em uma pegada mais realista ou em um estilo mais realista, então existem alguns elementos que você deve saber como respeitar. Se você tem um desenho estilizado, que é o caso de quadrinhos, de mangá ou de América Mangá, existem outros elementos a serem respeitados, que aí muita gente faz alguns desenhos com uma proporção muito distorcida ou com uma proporção errada e tenta se apoiar na ideia de que é um estilo. Não, meu estilo é esse. Tudo bem, você pode ter um estilo caricato e aí algumas coisas é plausível de serem distorcidas ou adaptadas. Mas se você tem um desenho que tem um fundo de realismo, não adianta você querer adaptar demais, porque você vai meio que deformar o desenho e isso pode acabar ficando errado, realmente. Tá? Como eu falei, eu pedi permissão à artista para poder mexer nesse desenho aqui, e eu vou mostrar alguns ajustes que pode gerar uma construção mais alinhada, certo? Ela me falou até de algumas observações de como ela curte fazer, e eu vou buscar manter isso daí para tentar deixar fidedigna a construção que ela faz, certo? Aqui a gente vai manter o desenho original e nesse daqui eu vou fazer algumas marcações de ajuste que a gente pode ter um resultado melhor. O intuito não é denegrir desenho de ninguém, mas orientar em como pode ser feito um melhor aproveitamento da arte. No caso, eu sempre oriento muito meus alunos sobre a questão da marcação das linhas de referência, ou das linhas guias. Por exemplo, a marcação da linha central dela aqui, ou o eixo que seria da linha central, perfeito. Certo? É um rosto que está meio perfil, então a gente vai ter o lado de cá maior, o lado à minha esquerda, no caso, maior, e o lado à minha direita, menor. Isso daí está perfeito, está ótimo. Mas essa aplicação também ela pode ser seguida para o olho. Por exemplo, a gente vai ter aqui a linha de referência, digamos que para a altura dos olhos. Certo? As alturas aqui estão bem próximas, também não tenho o que reclamar, não tenho o que falar, não tenho o que orientar. Porém, a gente tem aqui o tamanho desse olho, a distância entre eles também está muito boa. Esse outro olho aqui, ele pode ficar um pouquinho menor, fazer uma correção, na verdade, a partir da distância. No caso, como está um meio perfil, algumas vezes gera um pouquinho de conflito sobre o posicionamento desse segundo olho, que no caso ficaria melhor se tivesse um pouquinho mais para fora, para dar essa distância do respiro aqui do nariz, essa curvatura do nariz. Então, se o olho dela aqui, do olho desse personagem, tivesse um pouquinho só mais para fora, já teria uma visualização um pouquinho menor. A gente vai ver isso na finalização aqui do desenho. Outro ponto importante é a questão aqui da altura da ponta do nariz. A ponta do nariz em relação à narina ficou um pouquinho alta.
Então, esse mesmo estilo de nariz, porém, um pouquinho aqui, ó, mais embaixo, traria um resultado visual um pouquinho melhor, certo? Outro ponto aqui que dá para trabalhar e deixar mais rico, ó, a gente tem a curvatura aqui do olho ao lado, abaixo da sobrancelha. A maçã do rosto pode descer um pouquinho mais, vir quase para a altura da ponta do nariz e aí descer para o queixo. No caso, o personagem dela tem desse artista tem o queixo um pouquinho mais largo, a gente deixaria aqui, ó. E aí puxaria para o maxilar. A altura do maxilar fica na altura da boca. Então a gente teria essa marcação aqui, ó. A cabeça na parte de cima tem umas partezinhas que dá para ajustar melhor. Por exemplo, ó, daqui a parte superior da cabeça. E aqui atrás, um pouquinho só mais reta. A gente teria isso daqui. E aí a saída do restante aqui do corpo do personagem. O formato do rosto dela, o formato do olho dela também não alteraria em nada. É um estilo aqui que está bem trabalhado, está bem definido. A orelha também está muito legal, bem definida também. É um estilo que é meio adaptado, perfeito. A testa do personagem, que poderia subir um pouquinho mais. Tem gente realmente que tem uma testa um pouquinho mais apertada, tem outros que tem uma testa um pouquinho maior. Nesse caso dela ficou muito apertado, talvez subir um pouquinho mais seria uma ótima opção. A gente aí teria esse esquema daqui, ó, nessa construção que ela fez. Certo? Deixa eu ver se eu consigo aproveitar essa própria marcação aqui que eu fiz para readaptar em outra construção, só que aqui embaixo. Pronto. Vai servir perfeitamente. Eu vou aplicar aqui com as linhas azuis algumas das marcações que normalmente eu oriento aos meus alunos aqui quando eles vêm desenhar, tá? Deixa eu botar aqui embaixo dessa camada para poder fazer isso. Normalmente eu oriento o seguinte: a construção do rosto pode ser feita por meio de uma esfera primeiro, pode dar uma marcação de uma esfera. Precisa ser uma esfera perfeitamente redonda? Não. Essa esfera vai servir para você ter uma orientação do que você vai construir. Se você não tem nenhum traço de orientação, acho que é meio complicado de fazer qualquer construção. A gente vai ter aqui, ó, a marcação de orientação da esfera. O rosto, como eu disse, está meio perfil, então teria aqui a linha central. Essa linha aqui na vertical, certo? Um pouquinho acima, ou um pouquinho abaixo do centro da esfera, eu costumo trabalhar a linha da sobrancelha. Seria essa daqui. Um pouquinho mais abaixo da linha da sobrancelha, eu trabalho duas linhas para os olhos, linha A e B, que é para não deixar a altura dos olhos torta, tá? Do que sobrar aqui, ó, da sobrancelha, tá, tem uma pequena diferença, seria o semicírculo. Deixa eu dar uma indicação aqui, outra indicação para essa construção. Normalmente meus personagens, eu deixo a esfera um pouquinho mais comprida. Então a gente teria aqui uma altura para o nariz. Deixa eu ver se tem como indicar um cálculo para essa altura do nariz aqui. Seria a altura que a gente teria aqui dessa primeira linha até a linha B. A gente colocaria metade. O tamanho dos olhos aqui, ó, tá, achei uma forma de indicar uma proporção. Não é a que eu normalmente utilizo, mas seria 3 vezes a distância aqui entre a sobrancelha e o olho. O tamanho do olho, na verdade, a altura do olho, seria repetida ela 3 vezes. E teria a medida X, medida X, medida X.
para colocar aqui a uma altura para o nariz. Isso para essa construção. Eu vou fazer uma outra indicação aqui de minha construção, como eu faço. Seria mais uma nova marcação, essa medida X aqui novamente, para a altura do maxilar. E uma nova marcação dessa medida X para a altura do queixo. Normalmente a minha construção é isso aqui, ó, a esfera. O tamanho que eu tiver determinado aqui, vou botar aqui em outro tom, em outra cor. Puxar aqui para um tom meio esverdeado. Eu tenho aqui determinado a altura e a base da esfera. No meu desenho eu costumo fazer isso aqui, ó. Sobrancelha. Sobrancelha no centro, perdão, no centro. Sobrancelha no centro. Na base eu uso como altura do nariz. Essa medida total aqui, ó, eu repito ela aqui para baixo. Então a gente tem essa medida e essa medida. No meio vai ser aqui a medida da boca. Eu dou a numeração, linha 0, linha 1, linha 2 e linha 3. A minha construção eu parto desse princípio. Eu vou ter aqui o maxilar. E a construção do queixo aqui embaixo. Para poder explicar esse processo de construção, essas marcações eu acho que fica mais fácil para assimilar. Que pelo menos quem está começando, eu acho que fica mais fácil para assimilar. Certo? A marcação que eu usei aqui com base no desenho da artista que eu peguei, a construção que serviu como referência para essa adaptação foi a altura dos olhos. Que eu pude colocar entre os olhos e a sobrancelha, a medida para a distância do nariz, boca e queixo. Uma vez que eu tenho essas marcações definidas, eu vou trabalhar a construção. No caso desse personagem aqui, a gente tem uma sobrancelha um pouquinho mais grossa. Vou usar aqui o próprio verde que eu trabalhei ali na marcação do meu. A gente tem aqui uma sobrancelha mais grossa. O visual desse personagem está muito legal, velho. Eu não estou entendendo aqui direito se é um recorte aqui na sobrancelha ou como uma cicatriz. Vou levar em consideração como uma cicatriz. E a gente teria aqui, por formato dos olhos, tentando respeitar o que foi feito ali, formato de olho de um personagem mais pacato. Personagem um pouquinho mais tranquilo. Então os personagens com os olhos triangulares, que são mais virados no 600, tipo como Vegeta em Dragon Ball e tal. Eu costumo trabalhar mais personagem mais bonzinho. Apesar de gostar muito de história de ação. A gente aí teria a marcação da pálpebra. Marcação da pálpebra. O nariz, como eu disse, eu achei que está muito bom. Seria só essa ponta do nariz. Talvez descer um pouquinho mais. Ficaria mais alinhado no caso. E aqui a boca também, ótimo. Um pouquinho só mais alinhado a questão de nariz e olho. A orelha eu vou trabalhar aqui no meu estilo, que eu costumo trabalhar. Um pouquinho mais simples até. A gente vai ter isso daqui, certo? E a finalização que eu tenho para esse personagem aqui no meu traço, ó, ficaria sendo... Deixa eu aumentar um pouquinho só a questão ali do pincel. Pronto, preto. Tem aqui as linhas. Finalização é uma coisa que às vezes a gente pode se estressar um pouquinho. Poder manter uma linha que fique legal no desenho. Não ter uma linha que fique muito grosseira ou muito pesada, muito grossa. Além da simulação de traçado mais fino e mais grosso. Para quem mexe com arte diretamente no digital, isso daí não é tão necessário. Eu acho que trabalhar umas linhas mais finas no digital fica melhor. Deixa eu ter aqui a questão do nariz.
Questão aqui da boca. E agora eu trabalho com os olhos. Uma das coisas que eu gosto de enriquecer bastante no mangá também é a questão dos olhos dos personagens. Se você vai trabalhar o seu desenho todo no digital, os olhos com as linhas mais finas eu acho que encaixa melhor. Mas se você vai fazer um trabalho para depois ser impresso, ou vai fazer tipo um mangá tradicional, aí tem uma dica que eu vou passar aqui na questão dos olhos. A gente teria um esquema como esse aqui para esse personagem. Talvez gere um alinhamento no desenho um pouquinho mais suave, digamos. E teria um esquema mais próximo disso daqui, ó. Agora vamos fazer só uns pequenos ajustes aqui para os olhos. Cadê aqui a camada em cima? Normalmente os olhos do mangá tem a linha um pouquinho mais grossa, tá? Você vai ter a região do brilho aqui, ó. Mas a linha de contorno dos olhos geralmente é um pouquinho mais grossa. É uma característica específica do mangá. Ó. Queixo um pouquinho mais largo, então fica mais redondo. Agora o pescoço aqui, ó, talvez um pouquinho só mais para trás também, gerasse um alinhamento um pouquinho melhor. Já tem aqui, ó, uma pegada como essa. Agora aqui eu acho que dá para ajustar um pouquinho mais essa região daqui, ó. Uma das vantagens que o digital traz pra gente é isso. Pegar alguma parte ali, ó, que você não gostou e movimenta. Chegaria aqui um pouquinho mais para trás. Suspender um pouquinho mais aqui. Aqui embaixo também. Teria uma pegada mais como essa daqui, ó. Tentando manter, tentando respeitar aqui o máximo do traço da artista. Dele a marcação da ponta do nariz que ela utilizou também. Então a construção como essa daqui, certo? Eu vou botar ali nos outros, ali a marcação dele. Deixa eu diminuir aqui a opacidade para visualizar melhor a marcação que eu fiz e a marcação que está ali no outro trabalho. Aqui, ó. Os traços, logicamente, nunca vão ficar iguais, mas essas marcações que foram orientadas vai dar uma adaptação melhor à construção do rosto. Vai ficar um pouquinho mais alinhado. Espero que eu tenha ajudado aí a artista que cedeu o desenho. Se ela permitir eu marcar o nome dela, eu vou marcar aqui embaixo nos comentários. A galera que constrói rosto também tem algumas dificuldades. Se quiser, ou se quiser oferecer o desenho para que eu também possa fazer algumas correções, me marca aí que à medida que o meu tempo aqui estiver livre, eu vou pegando alguns para poder fazer essas dicas aí de orientação, esses vídeos aí com as correções. E eu espero que vocês curtam, tá? Se for permitido também, eu vou botar na minha timeline, nos lugares aí que eu trabalho também, para ajudar a galera que está começando a desenhar, tá? Valeu, galera. Até a próxima.